Gente, boa noite, boa noite. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e pelo estímulo também da gente falar um pouquinho mais sobre superproteção. E hoje nós vamos ter uma participação especial da Luciana Aguiar, autora de livros. Vamos ver aqui. Tive um probleminha aqui, vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Gente, boa noite de novo, né? Tinha acontecido um probleminha aqui, tinha Foi, acontecido um probleminha, mas deu certo. foi, que bom. Boa noite, Luciana. É, Super boa quero, noite. quero agradecer, né, a sua presença. Os meus seguidores sabem que durante esse mês, até porque, né, tem a pandemia aí, estamos vivendo esse contexto, fiquei tentando desenvolver a temática da superproteção. E você é autora de livros, né, dentro da Gestalt Terapia, trabalha com criança há muito tempo, e eu queria fechar o mês com a sua participação especial. Ai, Então, que honra. queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua prática, para que as pessoas fossem se conectando com você. Tá certo, Virginia. Super boa noite. Queria, antes de tudo, super agradecer o teu convite. Não podia deixar de aceitar o teu Não convite. podia mesmo, não Não, podia não mesmo, eu ia podia. brigar muito. Por quê? Porque você e o ITGT são figuras super importantes dentro da minha vida profissional. Eu já estive aí 2 vezes com vocês, né, dando curso de Gestalt com crianças. Sempre fui extremamente bem recebida. Eu acho que é a oportunidade que eu tenho, né, para te dizer isso, né, do quanto que eu fui convidada para dar aula do meu jeito e fui Ah, absolutamente respeitada nisso. Isso é muito legal. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Luciana Aguiar, eu sou psicóloga, sou gestalt terapeuta, moro no Rio de Janeiro, coordeno um pequeno instituto no Rio de Janeiro, chamado Dialógico, Núcleo de Gestalt Terapia. Venho há alguns anos, já mais de 20, desenvolvendo, né? Quando a gente vê, né, Virginia, o tempo passou, aham, desenvolvendo todo um trabalho em gestalt terapia com crianças, né, tentando sistematizar uma forma de trabalhar em gestalt terapia com crianças. O resultado desse trabalho, ele se traduziu num livro que chama-se Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, publicado pela SUMAS em 2014, e eu venho, né, levando a minha mensagem, a minha contribuição aí por aí, né, nos nossos encontros, nos nossos congressos, nos nossos cursos e nas nossas parcerias e aham. colaborações, né, entre os institutos. Eu estou entrando pelo meu Instagram, Luciana Guiarpsi, mas eu tenho um Instagram bastante ativo, que é o Gestalt Terapia com Crianças, @Gestalt Terapia com Crianças, onde eu compartilho semanalmente uma série de temas relativos à Gestalt Terapia com Crianças. A gente tem uma live semanal que acontece segunda-feira à noite, às 20h15,
E ao longo da semana, na medida que meu tempo vai Você tem permitindo, apare... eu vou compartilhando algumas coisas menores, uma pergunta aqui, uma pergunta ali. E por conta disso, né, eu estou aqui hoje, né, por conta, né, do meu trabalho que converge, né, para a gestalterapia com crianças e a partir desse gentil convite da Virgínia. Super obrigada. Que bom que vocês estão aqui. E que foi gentilmente aceito, né? Um convite gentil que foi gentilmente aceito. Então a gente já vem abordando essa temática, né? Sim. E aí eu queria que você dissesse um pouquinho para nós, né? E às vezes será que cordão umbilical se rompe, não se rompe, né? Então como é que você percebe esse processo da proteção, da superproteção no contexto familiar? Como é que você tem vivido isso com seus pacientes? Então, gente, seguinte, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar quando a gente vai falar, né, de excesso de proteção, né, no sistema familiar, excesso de proteção em relação às crianças, é pensar em dois pontos que eu acho importante da gente começar. Primeiro que, obviamente, e você já andou abordando isso em outros vídeos, existe uma diferença fundamental e que a gente precisa levar em conta entre proteção e excesso Isso. de proteção. E Aham. superproteção. E um segundo ponto que eu acho também bem importante é que a gente leve em consideração o contexto Isso. onde essa falada denominada superproteção acontece. E aí, Aham. assim, como é que eu vejo isso, né? O primeiro ponto. Ele é bem importante porque, assim, criança precisa de proteção. Uhum. Criança precisa de proteção. Crianças Aham. são vulneráveis. Um bebê humano, como a gente sabe, ele nasce absolutamente vulnerável. Ele precisa de uma outra pessoa. Ele precisa de um outro ser humano. É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. A relação, ela é uma questão de sobrevivência. E nos primeiros anos de vida, essa relação é uma relação de cuidado e uma relação de proteção. Então, a questão da proteção como algo necessário para que a gente sobreviva, ela é ponto pacífico, ela é fundamental. Eu diria, inclusive, que, de alguma forma, ela é fundamental até hoje. Até isso que eu ia falar, até hoje. Nós nos sentimos, de alguma forma, vulneráveis. Né? Nós não somos absolutamente autossuficientes em tudo. Então, se a proteção é algo que a gente parte, né, do princípio de que é necessário, então o grande desafio nas famílias, ao longo do desenvolvimento das crianças, é dosar essa proteção. Exatamente. É o famoso equilíbrio do qual todo mundo fala. Né? É fácil na hora de falar. Mas não é tão fácil na hora de fazer. Então, o grande desafio é dosá-la, de modo que ela proteja a criança daquilo que a criança não pode ainda dar conta, daquilo que a criança não pode fazer sozinha, daquilo que a criança não tem discernimento ainda para triar, para escolher, para deliberar. E, ao mesmo tempo, de modo que ela possa favorecer que a criança alcance, pouco a pouco, patamares mais complexos. Então, a dose suficientemente boa... É aí que reside o segredo, né? A dose suficientemente boa da proteção, ela protege, mas naquilo que ela abre a possibilidade, ela favorece o desenvolvimento. Então, assim, proteção não é a vilã do desenvolvimento. Ela, em doses bacanas, ela favorece que a criança tenha confiança
para galgar um próximo degrau, e um próximo degrau, e um próximo degrau. Mas aí, assim, né? Quais seriam os critérios, digamos assim, de uma proteção bem dosada? Saudável, né? Aí, exatamente, né? De uma proteção saudável. Aí a gente entra no ponto 2, né? Que é a questão do contexto, que é onde essa proteção se dá. Porque isso precisa ser, de alguma forma, na minha visão, uma combinação, né? Uma combinação entre, de alguma forma, a faixa etária da criança, ou seja, eu preciso, ao pensar em dosar uma proteção, eu preciso levar em conta a faixa etária da criança e o contexto no qual a criança se está. insere, porque isso faz muita diferença. Por exemplo, a criança sair sozinha na rua. Quando a gente pensa numa criança de 2 anos, não concebemos a ideia de uma criança pegar a sua mochilinha, seu boné e sair por aí, né? E sair por aí. Dando rolê. Vou na pracinha, vou dar um rolê no shopping, estou indo para a creche sozinha. E uma criança de 2 anos, ela não tem condições desse tipo de autonomia e, portanto, ela precisa de um outro tipo de contorno. Uma criança de 8, 9 anos, ela tem condições, por exemplo, de ir da casa para a escola. Se ela mora num lugar tranquilo, numa cidade pequena, que não tenha violência, que talvez ela possa fazer esse caminho a pé. Quem sabe a escolinha é na própria rua onde mora a criança. Então, quando eu tenho uma criança de 8, 9, eu tenho uma criança mais autônoma, eu tenho uma criança que consegue aprender o caminho de ir para a escola, consegue prestar atenção naquilo, né, que precisa tomar cuidado. Porém, esse contexto precisa ser um contexto que auxilie essa criança. Né? Se ele é um contexto onde essa criança talvez precise pegar uma condução, onde essa criança precisa atravessar a cidade, se é um contexto mais tranquilo, mais seguro, se é um contexto, né? Eu moro no Rio de Janeiro. Nossa, então, não foi à toa, né, que ao pensar em proteção e superproteção e dosar proteção, eu penso não só naquilo que nos parece óbvio, que é a faixa etária. Crianças menores têm menos possibilidades, menos instrumentos, menos ferramentas para lidar com as demandas do mundo, na medida que elas vão crescendo e elas vão tendo a possibilidade de desenvolver essas ferramentas, elas vão tendo condições de se inserir de uma forma mais ampla nesse mundo e, portanto, tendo possibilidades de estar mais sozinha, de estar mais autônoma, de estar mais independente. Mas morando no Rio de Janeiro, como eu moro, essa outra variável, ela é fundamental, porque assim, aquilo que pode ser talvez muito tranquilo para crianças que moram numa cidade pequena, numa cidade do interior, onde a criança ainda pode estar na rua de uma forma mais ou menos segura, isso gera um determinado tipo de comportamento dos pais, né? Se essa criança mora numa cidade grande, se ela mora num local cuja segurança tenham questões, tenham problemas de segurança, mesmo no Rio de Janeiro, né? Uma criança de classe média alta, ela vive dentro de um determinado contexto, com os seus contornos de proteção adequados para esse contexto. Uma criança que mora numa comunidade, eu estava dando um exemplo agora, uma criança de 8, 9 anos, uma criança de 8, 9 anos que mora numa comunidade aqui no Rio de Janeiro,
é uma criança que muitas vezes já fica com os seus irmãos em casa, né? É uma Uhum. criança cujo contorno, cuja proteção também é diferente por conta das suas condições socioeconômicas, por conta do seu contexto. Então, é sempre importante a gente olhar para esses dois pontos, né? Quer dizer, o que é proteção, superproteção, a partir da faixa etária e a partir do Do contexto, contexto. para que então a gente possa olhar e dizer: isso é superproteção, isso é uma proteção excessiva, é algo que a criança não precisaria e que, Uhum. portanto, como ela não precisa, pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Mas para que a gente olhe com o nosso olhar, com o nosso saber e diga isso, a gente precisa entender o contexto Isso. dessa Uhum. forma de proteção, Uhum. porque muitas vezes isso tem ali um dado tem um dado de realidade, né? Por incrível Aham. que pareça. Então, Uhum. o que vai determinar a dose de proteção aí, essa proteção ok, equilibrada, é variável, né? Aham. E, e isso é bem importante para que a gente possa falar, né, de superproteção. Então, acho que esses dois pontos, assim, São são fundamentais. fundamentais. Que família é essa? Que criança é essa? Que Que contexto é contexto é esse esse? que a criança vive? Quando você está falando isso, eu fiquei pensando que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, gente. Não Perfeito. é? É a dosagem. Pode ser um veneno e pode ser um remédio. E eu acho Perfeito. muito importante o que você está dizendo, porque não existe uma resposta única. O que Exatamente. é superproteção e o que não é. Né? Então, principalmente para os profissionais que estão nos escutando, vocês precisam investigar esses aspectos aí, né? Essa Uhum. família, esse contexto e a idade da criança também. E Sim. acrescentando, eu fico pensando, investigar também o comportamento dos pais, porque às vezes, não é? Pais que demoraram demais para ter um filho, então, de alguma forma, vai ter uma tendência maior a ter cuidados mais exagerados. Ou a criança que também, né, dependendo das características físicas da criança, uma criancinha que nasce com algumas dificuldades, alguns probleminhas Nossa, físicos, isso é um clássico. não é? Quer dizer, perdeu um irmãozinho, ela já perdeu um filho. Então, tem algumas características também dos pais, para não falar das projeções, né? Às Sim. vezes a criança, ela precisa passar por aquele desconforto, mas a Uhum. mãe projeta na criança o próprio sofrimento. Então, ela vai lá e tira a criança do Perfeito. desconforto, desconforto que vai ser fundamental para o desenvolvimento dessa criança, né? Então tem que É, investigar também essas características dos pais, né? Muito sim. interessante E isso. isso que você está falando é fundamental para quem trabalha na clínica, né? E eu tenho uma fala, assim, a minha fala acaba sendo muito voltada para o profissional, para o psicoterapeuta. Estava até conversando com a Virginia hoje mais cedo, né? Porque quando a gente recebe uma criança na clínica e os pais narram as queixas e os comportamentos, para que eu possa entender esse comportamento, eu preciso investigar tudo isso que você está falando. Porque Aham. imagina, criança, o meu filho não sai na rua sozinho. E aí, o que alimenta o meu filho não sai na rua sozinho? Porque eu tinha um filho que teve um Uhum. acidente e morreu atropelado. Tá vendo? Percebe? Aham. Então, quando a gente diz isso, a gente não está dizendo que isso chancela, assina embaixo e carimba, né, a possibilidade dessa mãe continuar super protegendo o outro filho, se isso Aham. está atrapalhando o desenvolvimento do outro filho. Mas isso nos ajuda a entender de onde sai esse comportamento da Exatamente. mãe, né? Aham. E Uhum. entender que as possíveis
causas, né, de uma superproteção, e são várias, né, são vários elementos do campo, todas elas precisam ser levadas em conta, precisam ser acolhidas e respeitadas, porque falam muitas vezes, né, de dificuldades desses pais, de dificuldades dessa família, de situações inacabadas, de situações, projeções da própria infância. Então, tudo isso Exatamente. precisa ser compreendido, não para a gente dizer, ah, tá, então tá explicado, mas inclusive para que a gente possa ajudar essa família, para que a gente possa ajudar esses pais a perceberem a projeção, a perceberem a mistura, a confluência e ajudá-los, então, a dar 2, 3 passinhos para trás, se reposicionar aí nesse contorno com a criança e, de alguma forma, como eu costumo dizer, liberá-la para o desenvolvimento. Porque assim, né, a gente pode se perguntar, que na verdade é o da nossa live, né? Que é como o processo de proteção pode comprometer esse desenvolvimento. Do desenvolvimento. Desenvolvimento. Primeiro, eu sou toda explicadinha, né? Primeiro ponto. Primeiro, eu preciso definir, digamos assim, o que a gente está chamando, como que a gente entende desenvolvimento infantil, proposta de desenvolvimento infantil, particularmente com o olhar da gestalterapia, que é um de outros olhares, mas eu falo de um lugar, que é o lugar de uma gestalterapeuta. E talvez precisa levar em conta, quando a gente fala de desenvolvimento, é a palavra interação. O desenvolvimento do ser humano, ele é entendido como uma interação entre aspectos orgânicos, genéticos, maturacionais e de experiência, a experiência da criança no mundo. Então, o desenvolvimento ele vai se dar na articulação desses dois lados, desses dois elementos. A gente tem uma série de marcos, né, neurológicos. E deu uma travada aqui. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? E sim, estou ouvindo. Só a imagem que ficou travada. A fala continua. Deu certo agora. Continua. Deu, pronto. Porque isso aqui... Enfim. Então, a gente precisa pensar sempre no desenvolvimento como É a sua imagem. Isso. por mais que a gente tenha algo que é inicial, que são todas as aquisições que vai tendo ao longo de uma forma mais ou menos regular, mais ou menos parecida em todas as crianças, a gente tem uma outra variável que influencia, inclusive nas provas, né, que a gente chama de marcos do desenvolvimento, que é essa experiência. E a palavra experiência é a palavra fundamental do desenvolvimento saudável e que envolve curiosidade, envolve de alguma forma uma energia agressiva e envolve o uso do corpo e dos sem dar um tremelique. A conexão às vezes está falhando aí. Tá bom, mas assim, né? Estamos aqui, né? Tá dando, estamos indo, estamos caminhando. Eu tô olhando. Tá. Então vamos lá, porque isso é importante. No mundo, experiência envolve o exercício da curiosidade, e curiosidade é uma força motriz, né, para o mundo, para o crescimento, para a novidade.
extremamente importante. Então, crianças, naturalmente, crianças saudáveis são curiosas, crianças buscam, crianças querem saber, crianças querem descobrir, crianças vão atrás daquilo que elas acham esquisito, diferente, e isso é uma força muito importante e que é fundamental para o desenvolvimento. A experiência envolve a energia agressiva, e quando eu falo de energia agressiva, eu não estou falando de agressividade no sentido pejorativo do termo, eu estou falando de ir para o mundo, de pegar esse pente aqui e virar, revirar, pegar o brinquedo e desmontar o brinquedo. Aí a mãe diz, menina destruidora, menino destruidor, sei lá o quê. Mas não é destruidor, eu estou descobrindo, eu estou revendo, eu estou fazendo novas combinações. Isso é energia agressiva, que eu posso criar, que eu posso manipular e modificar o mundo para que possa assimilá-lo. E como que eu faço isso, né? Eu faço isso através do uso do corpo e dos meus sentidos, né? Dos meus olhos, dos meus ouvidos, tudo aquilo que você fala tanto também, Virgínia. Então, essa experiência com essas características da curiosidade, da energia agressiva criadora, do uso do corpo e dos sentidos é fundamental para o desenvolvimento, porque essa experiência ela vai ampliando gradativamente a possibilidade da criança aprender, crescer, renovar, e na medida então que ela vai ampliando a sua possibilidade de aprender, crescer, renovar, ela vai ampliando a sua inserção no mundo, ela vai ampliando a sua autonomia, ela vai ampliando a sua capacidade de discernimento, de fazer escolhas, de identificar o que ela quer, o que ela gosta, o que ela, né? E isso envolve ela poder, aí é que começa, envolve ela poder experimentar, envolve ela acertar e errar, porque quando eu experimento, eu me jogo no risco de acertar, de errar. Quando eu resolvo que eu vou pular um buraco, eu corro o risco de cair. É risco. Eu corro o risco de tropeçar. Quando eu vou brincar com tinta, com argila, com isso e com aquilo, com água no banheiro, eu corro o risco de fazer uma sujeira, uma lambança. Eu corro o risco de sujar, eu corro o risco de bagunçar, eu corro o risco de impactar o ambiente. E eu preparo o ambiente de alguma forma, como criança, para que eu possa assimilá-lo. Eu preciso também ter essas experiências e essas oportunidades de errar e de acertar, e disso não ser uma novela mexicana, disso ser possível, disso ser a da família, para eu criança, possa também aprender a lidar com um possível fracasso, com errar, com não deu certo, com dessa vez tudo bem, né? Ralei o joelho, mas da próxima vez eu vou, né, ficar mais atento onde eu piso. Eu misturei o shampoo e o condicionador da mamãe na hora do banho, né, para fazer uma experiência curiosa. O que será que acontece se eu misturar esse shampoo marrom com esse condicionador branco e jogar em um sabonete líquido, depois um pouco de água e sacudir? Pronto, acabou com o shampoo super caro da mãe no pote. Isso é experimentar, isso é experiência. É claro, Luciana, mas aí essa criança fazer o que for. Não, a gente está falando de um contorno, a gente está falando de um limite,
A gente está falando de uma proteção e uma proteção dosada é aquela que permite que a criança não corra riscos. Risco. Ela não pode dar conta, porque algum risco ela sempre vai correr. Né? O risco sempre vai correr, mas riscos calculados, riscos onde ela possa se sair bem, ou então ela tenha condições de voltar para esse adulto, para esse porto seguro e se refazer, ser acolhida, aprender com o erro e poder voltar à situação. E isso é bem importante. Mas aí depende do olhar dos pais, né, Luciana? Aí vai depender do olhar dos pais, entendeu? Às vezes o que é uma simples experiência para a criança, para os pais é uma catástrofe. Então, às vezes, o que a gente observa é a diferença na medida, né? A medida dos pais é diferente da medida da criança. E aí eu estava falando que a diferença está na medida, né? Às vezes os pais têm uma medida, né? A criança tem uma medida, né? E aí os pais vão interrompendo essas experiências, né? Interrompendo, as experiências vão ficando de alguma maneira interrompidas, e isso vai interferir, inclusive, no autossuporte da criança, na autoestima. É só a gente parar para pensar, assim, a gente adulta, a Luciana está falando aí, eu estou pensando, quantas experiências nós, adultos, hoje, interrompemos? Quantos riscos a gente evita correr? Porque nós não temos, né, a crença, o crédito nos nossos sistemas sensoriais, motores. Por quê? Porque estão todos enferrujados, estão todos inibidos. Né? E se somos mães, é importante a gente verificar o quanto que eu estou interrompendo o desenvolvimento de uma criança. Né? Shampoo, a gente compra outro, de repente é caro. Eu estou lembrando dos meus netinhos, eles adoram fazer comida de bruxa, eles pegam tudo, e outro dia pegaram lá um shampoo caro. Né? Eu falei, olha, esse não vai poder da próxima vez, mas que delícia essa comida de bruxa, eles adoram fazer. Né? Então, isso, coisas materiais, a gente repõe, né? Mas essa capacidade de experimentar a vida, a gente não repõe. E as crianças vão ficando acovardadas e criamos adultos acovardados, né? Exatamente, porque se a gente tem, né, tudo isso muito enferrujado, todos esses elementos e que envolve risco, né? Porque a proteção, risco envolve algum risco. Se a gente tem enferrujado, a gente tende a impedir as experiências também dos nossos filhos, netos, porque a gente parte do nosso parâmetro, né? É a nossa famosa projeção. E isso é bem importante porque essa permissividade para experiência com algum risco é fundamental para isso que você acaba da autoconfiança. Né? Porque quando a criança vai se inserindo no mundo, não, ela vai lá e pega o osso. Eu tô te vendo aqui, vai lá e volta. Tá, mas eu não fiz o trabalho de casa. Então, essa com a sua professora e diz que não fez o trabalho de casa. Né? Você tem boca, linguinha, a professora é sua. Portanto, você pode dizer para ela, mamãe não precisa dizer para você. Então, são pequenas experiências que o adulto vai permitindo que tenha, porque a criança não fez a tarefa de casa. Por que a mãe é que vai dizer para o professor que ela não fez a tarefa de casa? Mas, assim, essa mãe pode dizer, né, a tarefa não é sua. Exatamente. Então, você vai lá e fala com a professora e explica o que aconteceu. Ela se arrisca,
ela faz do jeitinho que ela pode e ela volta. Ela volta e ela pode ter tido alguma questão, ela volta e a gente novamente dá o suporte para que ela possa ir novamente e alcançar mais um. Isso é protegê-la mais do que, no sentido positivo do termo, do que ir lá falar. Fazer por ela. Para a professora. Porque quando eu faço por ela, eu não estou auxiliando essa criança. Quando eu faço por ela, eu estou contribuindo que ela mine toda a confiança que ela tem nas pequenas possibilidades dela de lidar. Então, a experiência, ela promove a autoestima. Eu vou, eu consigo, eu fiz, eu dei conta, eu experimentei, deixei cair, mas tudo bem, a gente limpou. Eu peguei o sorvete, dei uma lambida, a bola do sorvete caiu. No meio do caiu, tá? Cai, né? A gente está sob a lei da gravidade. Então tá, caiu. O que a gente pode fazer? Sujou o chão? Vamos limpar. Então, isso vai dando para a criança a percepção de que ela é adequada. E ela pode capaz. fazer as tentativas dela e que tudo bem, sabe? Ela alcança aqui, ela alcança ali, mas se ela não alcançar, aprende com o erro, né? E, portanto, ela tolera mais o erro, ela tolera mais o fracasso. Então, a gente tem uma escadinha, né? Um tripé: autoconfiança, autoestima e uma autoimagem predominante. É aqueles objetos iniciais da criança que são tão importantes que sejam positivos. E como que a gente, quando recebe crianças em terapia e a gente começa a ouvi-las, elas têm uma série de introjetos absolutamente negativos. Negativos, exatamente. Eu não sei fazer nada. Não dou conta de jeito nenhum. Não tem jeito mesmo. Eu faço. Eu não sei fazer. Né? Eu não sei fazer. Eu sei escolher. Né? As crianças chegam assim. E elas chegam assim porque essa experiência ela acaba sendo, de alguma forma, interrompida toda vez que existe, então, um excesso de proteção. Toda vez que existe um contorno excessivo, um contorno inadequado, uma proteção que não serve efetivamente para auxiliar, para dar suporte para a criança ir galgando os patamares do desenvolvimento. Mas uma proteção que a impede de fazer coisas por ela, a impede de correr riscos, a impede de experimentar, a impede de impactar o mundo assim, assado. Então, algumas vezes, por medo, né, o medo, né, é uma força muito poderosa. Então, nada pode acontecer com meu filho, ele não se chatear, ele não pode se frustrar, ele não pode nem chorar, ele não pode dizer, pode sofrer. Ele não pode dizer, ele não pode existir, né? Ele não pode existir, né? Porque existir é sofrer, é chorar, né? Tem alguém só um pouquinho falando aí. Bloqueios de contato, Thaís, é isso mesmo. Percebe? E eu estou pensando aqui na importância do terapeuta se dar conta disso. Porque, né, eu faço supervisão também, ofereço supervisão, e às vezes a criança chega dizendo, eu não dou conta, não dou conta, não dou conta. A terapeuta fala, você dá, você dá, você dá.
Quer dizer, uma fala também vazia, porque se ele Aham. está dizendo eu estou enferrujado, eu tenho que acreditar que ele se encontra enferrujado. E a terapeuta Sim, quer, de alguma maneira, sim. enfiar um outro introjeto. Claro que você não sabe nem do que a criança está dizendo. E outra coisa, às vezes a criança não dá Ai, conta Virginia, que bom. mesmo. Aham. Ela não pode dar conta. E aí, se você desconfirma a criança, ela vai ficar meio esquizofrênica. Porque minha mãe disse que eu não dou. Você está acabando de me conhecer, disse que eu dou ou não dou? Então, é Aham. muito perigoso, gente. Eu vejo terapeutas criando uma outra percepção falsa da criança, né? E aí choca com toda Muito a bom. experiência. Então os bloqueios de contato, sim, Thaís. Eu acho que a gente tem que colocar lubrificantes Isso. amorosos, gradativos, exatamente nos bloqueios, porque os bloqueios eles são respostas às atitudes dos pais. São Perfeito. ajustamentos criativos que a criança fez para sobreviver. Ela deixou de brincar com o shampoo ali para agradar os pais. Então, foi um ajuste criativo. Ela deixa de experimentar para não perder o amor. Ela fica entre vou experimentar e vou perder o amor. Não, eu prefiro garantir o amor. Né? Então, tem que ter Aham. muito cuidado para lidar, né, com esse processo de desenvolvimento. Viu, Thaís? Foi ótimo aí. Você lembrou do bloqueio de contato. Virginia, isso que você E tudo colocou, eu bem não até dá fiquei conta. Olha alguém pulando aqui, falando. batendo palma. Ô, Luciana, alguém está dizendo, e Aham, tudo bem isso. não dá conta. E Isso. tudo bem mesmo, ele não pode dar conta. E pode ser, gente, que ele nem dê conta. Pode ser que ele não Isso. vai ter habilidade naquela dimensão do desenvolvimento. Nunca jogou bola, é desajeitado, não vai jogar bola. Mas ele pode desenvolver outras habilidades sinestésicas. Né? Então, a gente também não Isso. pode, o terapeuta tem que ter trabalhado a criança interna dele, porque ele também pode projetar a criança, aquela que não foi bailarina, não, você dá conta, você vai ser uma Perfeito. excelente bailarina. Olha, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente mais adoece o paciente do que o ajuda a refletir no seu processo de desenvolvimento, né? Perfeito. Eu fiquei muito feliz de você ter levantado isso, Virginia. Dei até pulinhos aqui, bate palma, porque eu concordo muito em como que é perigoso o terapeuta acabar virando um agente de novas introjeções, achar que trabalhar com uma Isso. criança que está interrompida, né, que está enferrujada no uso das suas funções de contato, em outras palavras, que tem a sua experiência minada, empobrecida, significa oferecer imediatamente, direto, outras em uma, porque aí é um adulto falando uma coisa e um outro adulto falando outra coisa. E eu costumo sempre dizer, Fica a perdido. terapia não é terapia do convencimento. Você não convence uma criança que ela pode, que ela não pode, que ela vai, que ela não vai. Dessa chega em terapia, né? E a gente entende que a sua experiência no mundo está interrompida, que a sua experiência no mundo está de alguma forma restrita, de alguma forma está minada, empobrecida, a terapia tem como função primordial oferecer a possibilidade de experimentar, de Uhum. experienciar as suas funções de contato, experienciar as suas sensações corporais, né? Prestar atenção no que sente, prestar atenção no que pensa, aquilo que você fala tanto, né? Das 4 consciências. Então, é isso psicoterapia, porque na medida que a criança vai resgatando a sua amplitude de experiência, e aí é claro que no caso da criança eu preciso trabalhar concomitantemente com esses pais, Uhum. né? Com Uhum. esses pais que seguram, com esses
pais que dão, né, que dão um contorno muito medo, que ela que tem medo que ela se frustre, que tem medo disso, daquilo outro. Então eu preciso trabalhar com os pais e as suas projeções e as suas questões, e com a criança em terapia, não sou eu que vou dizer quem ela é ou deixa de que ela se dê conta do ponto onde ela está e amplie as suas possibilidades. E aí sim, pode ser que ela jamais dê conta de ser um jogador de futebol, inclusive como o pai deseja. Exatamente. Né? E depois critica. Mas ela descobre outras habilidades e outras possibilidades, né? Na música, no desenho, ou nos jogos, no videogame. Então, foi bem importante você dizer isso. Sim, às vezes o terapeuta iniciante fica querendo reforçar a autoconfiança da criança. Não, você pode, você consegue. Quando a gente vai trabalhar isso, não de uma objetiva, mas de uma forma experiencial. Na medida que a gente... o espaço que a sessão terapêutica é um grande espaço de experimentação, né? Um grande espaço onde a criança pode fazer a comida de bruxa, onde a criança pode fazer as alquimias, onde a criança pode pular correndo pequenos riscos, né? No falar, no pedir, no explorar um recurso que ela tem receio de se sujar, ou no escolher um jogo que ela não conhece e que, portanto, ela não domina, e que, portanto, e aí como que vai ser? Então, nessas situações que a gente vai propiciando que a criança amplie essa experiência, porque as crianças, elas chegam efetivamente com curiosidade muitas vezes reduzida, com a sua energia criativa reduzida, com o uso desse corpo e dessas funções de contato reduzida, com uma ausência de percepção a respeito das suas sensações corporais, daquilo que ela sente. Reduz o quê? Reduz o contato com o novo. Se a minha curiosidade está lá embaixo, se a minha energia agressiva criativa está lá embaixo, se o meu uso do corpo e dos meus sentidos está lá embaixo, então eu tenho uma redução muito grande na minha possibilidade de apreender o novo, a novidade. E como dizia lá o nosso amigo Free Burroughs, nós crescemos a partir da novidade. O crescimento, o desenvolvimento está indo, Virginia. Ele é função. Tá indo. Ele se dá na novidade. Se eu protejo a criança de tudo, então chega um momento que ela fica vivendo num círculo da mesmice. E, portanto, sem novidade, a gente não galga os degraus, né, os patamares do desenvolvimento. E, portanto, eu bato tanto na tecla da importância da experiência. Por prover a criança de experiência significa dosar essa proteção, porque senão nós vamos ter crianças interrompidas, definitivamente. E adultos também, né? E adultos também. Então, muitos adultos chegam para mim, devem chegar para você também, dizendo assim, eu não sei o que me dá prazer. Gente, olha que loucura. Eu não sei o que me dá prazer. Porque aquilo que deu prazer foi interrompido. Então, o canalzinho do prazer está interrompido. Né? E principalmente pessoas, às vezes, que têm sucesso profissional, né, conseguem um dinheiro e falam, mas eu não tenho prazer. O que eu estou sentindo? O que me dá prazer? E a gente fica tentando investigar, mas está tão enferrujado que aquele adulto que tem uma criança interrompida dentro dele não pode responder.
Entendeu? Então, ele precisa do novo, mas ele não sabe nem o que de novo Nem ele o quer. quê? Nem o quê. Então, Exatamente. ele está diante de uma geladeira cheia de frutas e ele não sabe o que experimentar. E isso gera depressão, gente. Então, a depressão, ela, na verdade, ela é a Isso. interrupção das nossas funções de contato. E embora o remédio ajuda, eu lembro de um professor na USP que dizia assim, ó, o remédio, ele anestesia o prego no sapato, mas ele não tira o prego do sapato. Então, como é Ótimo, importante, ótimo. né, pais, né, terapeutas, né, a gente se rever enquanto pessoas que estamos também interrompidas, não estamos arriscando, estamos nos super protegendo, porque às vezes a gente fala da superproteção em relação ao outro, mas tem às vezes a superproteção que a gente faz com a gente mesmo, porque de repente você também não quer correr risco, Aham, né? Não quer aí arranjar aham. um outro namorado, não quer, fica sem prazer e vai para a medicação. Né? Então, olha o que a Luciana está dizendo, a vida é experiência, a gente cresce no contato com a novidade. E o Pius fala também, né? Nesse contato, eu assimilo o que é bom, eu assimilo o que é bom, o que é construtivo, e eu rejeito aquilo que não é saudável. Nem toda experiência necessariamente vai ser absorvida na sua integridade, Claro, né? E com o sabor de chocolate. Mas claro. quem não arrisca, não petisca, né? E aí você vai interrompendo uma criança que gera um adulto interrompido, que geram pessoas infelizes, ansiosas na busca de uma satisfação e uma energia que de alguma maneira não tem para onde se dirigir, né, Luciana? Verdade, verdade. Tem um outro desdobramento também, porque quando a gente pensa, né, nas consequências da superproteção, Isso. no desenvolvimento, a gente pensa imediatamente, a gente pensa em crianças, né, com atrasos nas suas aquisições, né, mesmo que ela não tenha nada orgânico, porque, enfim, uma criança ela começa a andar, mas se ela é cerceada o tempo todo, a primeira vez que ela cai, fazem um escândalo, de repente ela começa a segurar esse corpo, ela começa a ter medo de subir a escada, ela começa a ter medo de correr, e isso vai atrapalhando, inclusive, o desenvolvimento psicomotor numa criança Uhum. que não arrisca, uma criança que o adulto precisa fazer por ela. Tudo isso são consequências óbvias, típicas, clássicas, né? De um adulto que não deixa a criança Uhum. experienciar aquilo que ela já pode. Mas tem também um outro desdobramento que é assim, não permitir que a criança tenha frustrações. E aí tem Uhum. um outro, né, uma outra forma disso aparecer na clínica, que são crianças absolutamente sem no que diz respeito ao direito do outro, à necessidade do outro, absolutamente autocentradas, assim, o mundo existe para me satisfazer, o mundo existe das minhas necessidades, e isso tem a ver com superproteção também. O filho não pode ser chamado a Uhum. atenção na escola, vou lá defendê-lo, né? Não, Uhum. coitado, né? A irmã ganhou um presente no aniversário, então eu vou dar outro Tem que também, dar para porque, ele, coitado, gente, que ele tem absurdo, que né? ter presente no aniversário dele da irmã. Começa a crescer com uma noção de um mundo que não existe. Que não E em algum existe. momento ela vai. Vai Isso se também é frustrar. fruto da superproteção. Se ela não se frustra, gente, olha que interessante. É melhor a criança ir se frustrando ao nosso lado, né, com esses pequenos movimentos e aprendendo a digerir a frustração, do que de repente ela ser criada numa bolha, de repente ela cai no mundo, vem uma frustração e ela pensa em suicídio.
não é? Quer dizer, quantos adolescentes, né, de alguma maneira, por não saberem lidar com a frustração, eles querem acabar com a própria existência. Por quê? Porque na existência deles, eles não têm respostas adequadas. Isso. Então, a única saída, de repente, é pular. O que a gente tem visto, né? Adolescentes, né? Mães me ligando, dizendo, olha o que a minha filha está dizendo, a minha filha está dizendo, aí eu conto para o pai, eu não conto para o pai, né? Porque de repente os pais são separados, é verdade, ela vai fazer, ela não vai fazer. Olha o drama, né, que nós, terapeutas, acabamos vivendo. Mas nós estamos aí finalizando, né? Finalizando aí a... Passa muito rápido. Não, nossa, 6 minutinhos. Eu quero muito agradecer a sua participação. Eu realmente fiquei muito preocupada com essa temática, até porque, vou até comentar no meu vídeo de sexta-feira, uma criança que foi muito super protegida, né, que a mãe fez absolutamente tudo, hoje inverteu o papel. A mãe é que sofre todas as consequências da própria atitude. Então, a criança, né, hoje uma adolescente, ela tem controle total dessa mãe. Ela faz, desfaz, pisa. Por quê? Né? Porque ela foi criada para ser realmente a rainha do lar. E na hora que você vai querer resgatar o seu papel na adolescência ou na vida mais adulta, você não tem papel, porque a hierarquia acabou se perdendo. Né? Então, tem esse reverso aí da medalha. Então, quero te agradecer mais uma vez. Né? Depois você dê um pulinho lá no meu feed. Eu comentei na segunda-feira aquele livro Drama da Criança Bem Dotada, da Alice Miller. Né? Tem isso também. Né? As crianças, elas são superdotadas, elas vão captando as nossas expectativas, os nossos desejos, e ela capta o nosso medo. Minha mãe está com medo, eu vou fazer a minha mãe sofrer, eu vou deixar a minha mãe tensa. Então, toda essa sensibilidade que deveria estar a serviço do seu desenvolvimento, passa a estar a serviço do desenvolvimento da neurose dos pais. Então, acho que cumprimos aí a nossa função. Quero te agradecer demais. Vai ser sempre muito bem-vinda. Vamos fazer outras lives. Eu acho que a gente tem uma obrigação, né? E se vocês quiserem também, né, tem o contato aí da Luciana, saber um pouquinho mais do trabalho dela. Eu tenho meu e-mail, que todo mundo já sabe, o batepapovirginia@gmail.com. E eu tenho achado interessante, Luciana, as pessoas têm me mandado e-mail, eu fico respondendo, mando ler, né? Eu acho que é uma forma da gente contribuir também. As pessoas estão agradecendo, quero agradecer. A liberdade controlada, obrigada, gente, de nada. E é um prazer ter vocês aqui conosco. Né? E antes que a gente caia, um beijo goiano e um beijo carioca, né? Como é que o carioca faz? São 2 ou 3 beijinhos, Luciana? Olha só. São 2 ou 3 beijinhos, carioca? Tá caindo, não sei quantos beijinhos. Beijo grande. E nós temos aí logo um novo encontro, viu, gente? Muito obrigada, Andréia, Simone, Nayara, Danilo passou por aí, né? Cíntia, Andréia é muito suportiva, gente, muito obrigada. Simone, beijos, beijos, beijos. Aqui são 3. Na época de pandemia, eu tô querendo beijar mais. Aqui são 3. Beijo, gente. Vou deixar salva a nossa live. Beijo grande. Beijo grande para todos. Obrigada. Tem chuva de coraçõezinhos para nós. É muito ruim finalizar. Beijo, Sueli. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, Virgínia. Tchau.